Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Casa de Repouso Modelo. Eu me chamo Roberta, criei esse canal pra gente falar mais sobre esse mundo aí de casas de repouso, tentar quebrar um pouco o preconceito, desmistificar essa área, trazer conhecimento verdadeiro mesmo de como que esse mundo de casas de repouso funcionam. Se você ainda não é inscrito nesse canal, você se inscreva, comenta, compartilha aqui comigo o que você está achando desses conteúdos, que já tem muita coisa aqui. Esse canal ele foi criado para quem já tem casa de repouso, mas tem aí algumas dúvidas, inseguranças, para quem quer entrar na área, mas às vezes não faz ideia por onde que começa, tudo o que precisa, e para quem quer conhecer mesmo, tem curiosidade de saber como esse mundo de residenciais geriátricos funcionam. No vídeo de hoje, na verdade, eu vou responder uma seguidora. Ela me perguntou em um dos meus vídeos aqui anteriores, que eu fiz sobre interdição e autuação de casas de repouso, o que leva uma casa a ser interditada, o que precisa acontecer para uma casa de repouso fechar. Então, isso depende muito de cada lugar, depende muito de cada regional e de cada pessoa que trabalha dentro da vigilância sanitária, né? A lei, ela é igual para todo mundo, mas a gente sabe que ela pode variar de acordo com as pessoas que trabalham ali, que fazem o papel ali de fiscalizar, né? Então, assim, eu posso dizer da minha realidade, do que eu já conheci, do que eu já vivi, né? Então, assim, eu trabalhei muitos anos e com muitas casas aqui em Curitiba antes de eu ter as minhas, né? Então, assim, a minha formação é nutrição e trabalhei em muitas casas como nutricionista e como responsável técnica também. Eu mesma já denunciei algumas casas que eu trabalhei lá no passado, né? Então, mas não necessariamente, por exemplo, a casa que eu fiz uma denúncia uma vez, lá em 2010 isso aconteceu, ela não foi interditada, por exemplo, no momento seguinte que eu fiz a denúncia. Eles foram até a casa, investigaram aquilo que eu tinha falado, que no caso era alimentação de péssima qualidade, no sentido de alimentos vencidos, de alimentos que eram doados em péssimas condições, que eu nem sei como é que alguém doa, vou dizer aqui, que foi o que me fez fazer a denúncia, né? Essa casa recebeu uns pacotes grandes, assim, transparentes, de arroz, tá? Só que dentro do pacote tinha mais caruncho. Vocês devem saber o que é uns bichos, né, lá dentro, do que arroz. Então, o caruncho é preto, que dá muito em feijão também. E tinha mais aqueles bichos pretos do que arroz dentro do pacote, né? Então, assim, aquilo eu mandei jogar fora, né? Que eu era a responsável técnica da casa e a nutricionista, falei que era pra jogar fora. Dei a orientação pra cozinheira. Quando eu voltei no outro dia, ela veio falar pra mim que não pôde fazer o que eu falei, porque a dona da casa mandou utilizar. Então, a dona da casa mandou tentar dar uma limpada ali, uma separada, e usou, né? Mandou guardar para ser utilizado. Então, aí eu fiz a denúncia. E você veja, a vigilância foi fazer a fiscalização, mas não encontrou ali naquele momento nada para confrontar a minha denúncia. Então, ficou meio que a minha palavra contra a da dona e passou. Eu acabei saindo, né? Saí da casa, não fiquei. E eu soube que um mês depois da minha denúncia, eles conseguiram voltar lá e pegar uma situação que deu para autuar e para fechar. Então, assim, a denúncia ela tem que ser, de alguma forma, como é que eu vou dizer assim, validada, entendeu? Então, assim, na época que eu fiz a denúncia, eu não tinha foto, eu não fiz foto, não fiz, porque assim, foi uma coisa tão surreal pra mim que eu não tirei foto, sabe, com o celular, né? E aí foi que não teve como provar aquilo que eu falei. Então, hoje, por exemplo, quem faz uma denúncia consegue fotografar, filmar uma situação e aí realmente aquilo é uma prova, né? Muito substanciosa, assim, para poder fazer fechar uma instituição. Mas a denúncia ela pode ser de um funcionário, ela pode ser
de um terceiro, que nem foi no meu caso, ou de algum familiar. Mas todas as denúncias, para que elas sejam efetivamente válidas, assim, né, que elas sejam validadas, precisa, no momento da fiscalização, encontrar aquilo ou ver alguma coisa que realmente faça fechar. Então, o que eu posso dizer, infelizmente, é que eu conheço muitas casas que foram fechadas e interditadas, até essa mesma que eu denunciei e que até hoje funciona. E foi lá em 2010 e é a mesma dona e eu tenho certeza que deve estar do mesmo jeito, né? E outras casas que a gente sabe que já foram fechadas e abrem de novo e dão uma mascarada lá, uma maquiada naquilo que foi pedido. Mas assim, eu sei que parte estrutural, se não tiver de acordo com a RDC e de acordo com o que a vigilância determina naquela localidade, é interditada. Isso porque é visível. Chegou ali, a condição estrutural está precária, muito precária, coisas meio caindo, coisas meio desabando, não sei o quê, a vigilância vai interditar. Então, isso é uma situação, é um ponto. Situação de maus tratos, como é isso que eu vivenciei, que é a situação alimentar. Porque às vezes as pessoas pensam que maus tratos é a agressão física ali direta, mas a parte alimentar também é maus tratos, né? A parte de uma falta de higiene com o idoso também é maltratar o idoso, né? Então, isso também é considerado maus tratos, tá? Então, às vezes, isso não é conseguido ali no momento da fiscalização ser confrontado e aí não tem prova para poder fechar. Então, isso é mais pontual mesmo. A instituição tem que estar passando aquele momento exato que a vigilância passa, tem que ver alguma situação ali para poder fechar. Os maus tratos mais específicos mesmo de agressão física, de parte física, pode ser também pego em flagrante, né? Então, assim, chegar e ver um idoso preso, amarrado, que a gente sabe que isso acontece, né, em alguns lugares. Então, isso também faz a casa ser interditada na hora, não tem conversa. Essas outras coisas é um pouco mais complicado, porque tem que, como eu falei, pegar no ato, entendeu? Mas estrutural e maus tratos pego na hora, assim, é realmente fechado e não tem conversa. As outras coisas vão ser aberta uma investigação, como se fosse uma investigação. Então, a instituição vai passar por algumas fiscalizações rotineiras, né? Que eu acho até que foi esse caso, que essa casa foi fechada um mês depois que eu fiz a denúncia, porque justamente eles foram, no dia seguinte que eu denunciei, não encontraram nada daquilo que eu tinha falado, não deu para provar muita coisa e não foi fechada. E um mês depois, eu acho que eles fizeram uma outra visita, meio, né, ali, e pegaram alguma coisa que realmente deu para interditar. E aí o que acontece com a casa interditada, né? A casa fecha, o Ministério Público dá um prazo normalmente, depende, mas assim, da gravidade da situação, mas normalmente aí 48, 72 horas para que as famílias retirem os idosos da instituição, então encontre um outro lugar ou leve para casa, faça aquilo que achar melhor para o idoso. E aí a casa tem um período para se regularizar, então para resolver a situação, né? Isso se não for um crime realmente, porque tem situações aí que a gente conhece que é tão grave que o dono vai responder criminalmente por aquela situação. Aí é uma outra questão. Mas se for assim, estrutural, se for comida que acharam que está faltando, que é pouca comida e tal, eles dão prazo para a casa se regularizar e aí os idosos podem voltar. Isso é difícil, porque não quer dizer que não vai acontecer de novo e não quer dizer que aquela pessoa que é o dono é um péssimo dono mesmo e de péssimo caráter e que vá continuar fazendo essas barbaridades aí. Isso é difícil, eu acho que deveria existir alguma forma, não sei, porque isso não compete a mim, né? Mas é o meu modo de ver, de que se fechar não pode abrir mais, porque tem casos que a gente sabe que a pessoa não vale nada mesmo, é um dono péssimo, é uma dona péssima, de caráter, já não é a primeira denúncia, tem muitas casas que são interditadas frequentemente, então assim, não dá, né, pra colocar panos quentes e deixar abrir de novo.
é difícil, né? Mas também eu acho que os profissionais que fazem essa parte de fiscalização também não há muito o que se fazer. Eu acho que as leis, né, que existem e tal, também não conseguem fazer o que deveria ser feito, eu acho, né? Enfim, mas é isso, tá? Com relação à interdição, que pode ocasionar interdição, maus tratos, estrutura, maus tratos que cabem muitas coisas aí dentro, né, desses maus tratos aí, né? Não é só maus tratos físicos, né? E, enfim, é isso, tá bom? Então, é sempre importante ressaltar que quem abre uma instituição, quem decide ir para essa área, tem que gostar dessa área, tem que ter respeito, tem que entender que está cuidando de vidas, não é um trabalho qualquer, não é um serviço qualquer, entendeu? A pessoa não fica se não tem vocação, se não tem o dom, se não tem respeito por cuidar de uma outra vida, de ter uma vida, várias vidas, na verdade, sob a sua responsabilidade, né? É muito sério isso. E eu espero que cada vez mais essas casas deixem de existir, né? E que acabem só ficando as casas boas realmente, que cuidam do idoso com respeito, né? Com carinho, com empatia e presta o serviço que está sendo pago para prestar, né? Que é atender uma pessoa e cuidar de pessoas, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado de alguma forma. Se você não é inscrito nesse canal, você se inscreva, comenta e compartilha o que você tá achando e compartilha com pessoas que esse conteúdo possa interessar. E a gente se vê no próximo vídeo. Até!